E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui a Fiat Doblò na versão Essence, já modelo 2020, né? Na verdade esse modelo 2020 ele saiu há pouco tempo, mas ele visualmente ele é idêntico ao modelo 2019. A Fiat Doblò aí já é um carro bem veterano no nosso mercado. Ela foi lançada em 2001 com uma frente um pouco diferente, mas o carro em si, o carro no geral não mudou muito, né? Ele continua sendo a mesma geração, né? Por geração eu quero dizer assim, a plataforma, entendeu? As dimensões ela não mudou. Ela realmente só teve umas mudanças aí, um facelift nessa geração que colocou ela um pouquinho mais moderna, né? E hoje a Doblò ela é um carro que, digamos assim, ela joga sozinha no segmento onde ela está. E principalmente ela é muito voltada para a venda de frotista, né? Porque como vocês vão ver, digamos assim, o grande ponto dela é realmente o espaço interno e a capacidade de levar 7 passageiros, né? Nessa versão aqui, a gente tem a versão Essence, que hoje, junto com a Adventure, é a única da linha. E nesse acabamento aqui com a pintura metálica, ela custa cerca de R$92 mil, né? Ou seja, é um carro assim, um valor alto, né? Principalmente tendo em conta a idade do projeto, mas como eu disse, ela não tem assim propriamente uma concorrência hoje dentro do mercado brasileiro. No passado, quem lembra, a gente teve a Renault Kangoo, né? Peugeot Partner, Citroën Berlingo, todos nesse estilo aí de multivan, que é um derivado de um veículo comercial, mas hoje realmente só resta a Doblò, né? E eu tava vendo as vendas dela, eu tava vendo os dados de venda. Ela realmente é um carro que não vende assim muito, talvez o preço seja o principal impeditivo, mas ela tem vendido cerca de 5 a 6 mil unidades por ano, né? E realmente é um segmento que encolheu bastante, porque acaba você tendo umas opções de 7 lugares aí nos SUVs, né? Mas como eu disse, por esse preço aqui no mercado nacional, eu hoje consideraria que o principal rival dela acaba sendo a Spin. Só que a Spin, enfim, ela, apesar de ser um carro muito mais moderno, com transmissão automática e tudo mais, ela acaba não tendo a modularidade que tem a Doblò, né? E aí quando eu mostrar por dentro vocês vão ver um pouquinho melhor isso. Falando por fora, deixa eu mostrar alguns detalhes para vocês, principalmente aqui da versão 2020, que como eu disse é igual a 2019. Por frente, a principal novidade aqui são esses faróis com máscara negra, né? Vocês podem ver que eles têm parábola dupla, aqui um facho para o farol alto e um facho para o farol baixo. E não temos farol de neblina nessa versão Essence, né? Só vai ter na Adventure. E, é claro, os para-choques são na cor da carroceria. E em termos de roda aqui, a gente tem uma roda aro 15, né, de aço, com calotas. As medidas são 185, 60, 15. E o pneu Pirelli Cinturato, tá? Então essa versão aqui, nem como opcional, você não consegue colocar a roda de liga leve. Aqui nesse espaço onde diz 1.8, é engraçado porque antigamente isso era aqui o lugar onde ficava o pisca, né? Os repetidores de direção. Mas eles acabaram aí tendo essa redução de custo e colocar nesse logotipo 1.8 aí, que também hoje é a única motorização para o Doblò aqui no Brasil, né? Então, lá fora, claro que ele já tem a geração mais moderna, acho que são 2 gerações à frente, mas aqui no Brasil a gente continua com essa. Esse motor é muito conhecido aqui na linha Fiat, até na Jeep, que pertence ao RFCA. Ele é um motor 1.8 16 válvulas, flex, claro, né? Aqui na Doblò, ele rende cerca de 132 cavalos com álcool e 130 na gasolina, né? Ele não é exatamente o mesmo motor do Renegade, como muitos falam, né? Porque assim, o bloco e os periféricos são iguais, mas no Renegade você tem ali o coletor variável e aí ele acaba entregando mais potência, né? 139 cavalos no Renegade. Aqui a gente não tem esse equipamento, né, do coletor variável, etc. É um motor mais antigo e ele entrega só os 132 cavalos, como eu falei. Vou mostrar para vocês aqui, começando pela mala. Ele tem a abertura sem chave, né? Sem chave que eu digo é você aperta o botão na chave e ela abre aqui, destranca o carro, né?
Aqui, na mala, vocês podem ver que ela é bipartida, assim, bem tipo um veículo comercial. Você abre ela de duas formas, né? E aqui ficam os bancos auxiliares, que no caso aqui você até pode entrar por trás, né? E você tem um espaço aqui até bem aceitável, na minha opinião, tendo em conta a proposta do carro. Eles também contam aqui com porta-copos, né? Você vê que eu até botei a garrafa aqui para ilustrar, e os cintos de segurança. A abertura aqui das janelas é por compasso, né? Então aquele tipo de abertura antigo, você fecha assim e você abre. O que surpreende mesmo no carro é o espaço interno, né? Você pode ver que o forro de teto aqui, o teto é bem alto, então o espaço para a cabeça não tem assim um problema. O maior problema aqui é que realmente quando você usa os 7 lugares, a mala dela é bem limitada, né? Então assim, se você for pensar em comprar esse carro com 7 lugares e bagagem, talvez a melhor opção seja você usar aqui o rack de teto, né? Você pode ver que ele traz o rack de série, e aí prende e acomoda suas bagagens no teto. Você pode comprar um bagageiro, etc, né? Aqui fechando, nessa porta você tem o detalhe aqui do nome da versão e o logotipo do modelo, né? Doblô. E aqui do lado o logotipo da Fiat e a placa, né? Você pode ver que nessa versão eles até reduziram o custo, né? A gente não tem nem o limpador, nem o lavador aqui de vidro traseiro, né? Então é realmente uma versão assim, digamos, mais pelada, apesar do preço. Continuando aqui de trás para frente, digamos assim, aqui atrás vocês têm a porta de correr, né? Elas são portas corrediças que travam aqui. E você tem os bancos no interior, né? São bancos individuais. E ele conta com cinto de 3 pontos aqui para todos os passageiros. O espaço da perna também é bem legal. Só que ele não vai trazer o Isofix, tá? O Doblô. Então isso, para quem valoriza essa questão de cadeirinha de criança e tal, prender com o Isofix acaba sendo um ponto negativo. Mas você se acomoda aqui muito bem. Olha, eu vou sentar aqui. Vocês veem que o meu joelho aqui o espaço para a perna aqui é bem legal. E também tem uma coisa interessante desse carro, que os bancos são uma configuração assim, tipo anfiteatro. Ou seja, quem vai lá atrás senta mais mais alto do que quem vai no meio, e quem vai no meio, por sua vez, senta mais alto de quem vai na frente, né? Então, olhando aqui, eu vou sentar aqui no meio para você ver, a visão do passageiro aqui é muito legal, porque assim, pela própria construção do carro, você senta alto e as janelas são bem grandes, e te dá uma visão muito bacana aqui para a paisagem lá de fora, né? Você vê que eu até vou fechar a porta aqui, ó. Você puxa um gatilho aqui e a porta de correr fecha aqui simplesmente, né? Atrás os vidros são manuais, você abre aqui essa janela, até é difícil fazer com uma mão, que ela é bem dura. Aqui, abrir. E aí você tem uma ventilação aqui da janela, tá? Deixa eu dar uma panorama para vocês aqui do painel. Então o painel é outra coisa que não mudou muito nesse carro. Vocês podem ver aqui que ele é muito... Eu até brinco que ele parece uma manta de retalhos, assim, né? Porque você tem vários elementos aí convivendo. Você vê o rádio, ele parece adaptado. Eu digo a casa do rádio, né? Não o rádio em si. O rádio ele é um acessório. E ali os comandos do ar-condicionado, etc. Ele, claro, tem airbag duplo. E até ali o comando do computador de bordo... aqui onde eu estou apontando, ele parece ser bem adaptado, digamos assim, né? Mas como eu disse, o carro ele é mais assim para funcionalidade do que estética, né? Outra coisa bem legal aqui, por o teto ser alto, você tem esse compartimento aqui em cima, que ele é bem fundo, né? Você vê que é um palmo assim. E, por exemplo, eu coloquei minhas mochilas aqui em cima e deu tranquilamente, tá? Não tem problema quanto a isso, não. De resto, aqui atrás, acho que é importante frisar, uma coisa que eu esqueci de mencionar, todos os bancos têm apoio de cabeça, tá? Então, mesmo quem vai lá atrás tem apoio de cabeça. Aqui você tem uma iluminação interna, né? Aqui nesse forro de teto. E lá na frente você tem outra iluminação, né? Enfim, eu acho que em termos de espaço aqui, funcionalidade, você está bem servido, porque você tem aqui o porta-mapas nos bancos da frente. E também você vai ter aqui um espaço para botar objetos e copos, né? Então nessa parte de funcionalidade, como eu tinha dito, o Doblô é bem bacana. Agora vamos lá no banco do motorista. Deixa eu fechar essa porta aqui. Então o acesso é bem amplo, uma coisa que eu queria mostrar.
Você vê que assim, a porta é bem grande, bem ampla, então assim, você não vai bater com a cabeça, pode ficar tranquilo quanto a isso. E aqui a posição de condução, ela é bem assim, lembrando um veículo comercial, né? Porque você senta alto, mas não necessariamente você fica assim muito encaixado no carro, né? Parece que você senta no carro. E aí vou correr uns detalhes com vocês aqui da porta. O vidro elétrico realmente é só na frente, tá? Mas ele tem um toque tanto para subir como para descer. As travas elétricas é na própria maçaneta, olha, eu vou apertar, ele travou todas as portas. E para destravar é aqui também. Aqui no painel, para quem conhece os painéis dos carros da Fiat, ele é aquele tipo de painel bem usado em outros modelos, né? Então você tem o Punto, o finado Palio, etc. Todos usam esse painel. Acho que está muito sol aqui, não sei se vai dar para ver. Mas ele tem conta-rotações, ele tem o velocímetro com a temperatura do motor e temperatura e nível de combustível. E passando as funções aqui na haste, né, onde diz Trip, você consegue ver uma série de informações ali. Por exemplo, autonomia, distância, consumo médio, consumo instantâneo. Enfim, uma série de coisas aqui, como todo Fiat, o painel de instrumentos aqui, o computador de bordo é bem completo, tá? Em termos de funcionalidade aqui do interior, uma coisa que eu queria falar, ele tem uma série de porta-objetos aqui, você tem um porta-moedas aqui, na porta você tem uns bolsos bem profundos, aqui perto da alavanca do câmbio você também tem, vai ter aqui no porta-luvas também, outro espaço lá, e aqui no console do chão, você vê que até deixei umas moedas aqui, além dos porta-copos, você tem esse porta-treco aqui, e muito importante aqui para o conforto motorista é o apoio de braço, do tipo que é preso ao banco, mas ele é retrátil, né? Então ele dá um conforto bem bacana, tá? Continuando aqui com o painel, esse rádio, naturalmente ele é um rádio acessório, né? Foi colocado fora da concessionária, então fica ao dispor do cliente aí que tipo de rádio ele prefere. Aqui no meio você vai ter a ventilação e os comandos do ar-condicionado. No caso do ar-condicionado, uma coisa que eu queria dizer para vocês, essa unidade aqui, por não ter insufilme num dia de sol, realmente você nota que o ar-condicionado assim, fica no limite da capacidade assim, de resfriar o habitáculo, né? Ele não vai gelar como um carro de passeio normal, né? Então eu acho que para quem vai usar esse carro com a família muitas vezes, sem dúvida uma boa opção é colocar um insufilme nos vidros, né? Dentro da legalidade, claro. Aqui você vai ter uma tomada de 12 volts, né? A gente não tem USB nesse carro. E aqui o comando do câmbio, lembrando que o Doblô também só vem com câmbio manual, né? Qualquer que seja a versão. Ele é bem preciso para o que eu lembrava dos Fiat, né? Quem lembra aquela família Palio, ele era muito molenga aqui, mas esse aqui parece que eles colocaram um contrapeso ou algo assim. Eu achei bem ok assim, o comando do câmbio do carro, não tem nada muito assim para apontar. E aqui embaixo você vai ter uma espécie de cinzeiro, enfim, para quem fuma, né? Para botar aqui os seus objetos. E finalmente aqui a gente tem o porta-luvas, você vê que tá um bando de treco aqui do carro. E ali é o banco do passageiro, né? Os bancos eles são bem parecidos, na verdade. É um ponto fraco que eu achei do carro, os bancos eles não te dão muito conforto assim em longas viagens, tá? Então, apesar da proposta do carro ser um carro familiar, eu não achei muito interessante essa questão do conforto dos bancos. Acho que é um ponto a melhorar. E isso, agora vamos lá para fora, já tendo visto o interior, né? Isso era um ponto que eu queria comentar para vocês, né? É a minha impressão final do carro. Eu acho o seguinte, dirigindo ele em estrada, a potência do motor até me surpreendeu um pouco, porque eu acho que ele serve bem o propósito do carro, né? Lembrando, isso aqui não é um carro para você andar rápido ou para você, enfim, ter aquela reserva de potência disponível, mas ele atende. Eu andei com ele, na verdade, com 7 passageiros, assim, carga máxima, e você não sente assim uma falta de potência ou um perigo assim iminente, entendeu? Em termos de potência do motor. Em termos de suspensão, é outro ponto também que eu queria elogiar. Eu achei o carro muito assim, bem, digamos assim, bem acertado, porque apesar das limitações de ser uma plataforma velha, etc., você não nota que o carro é perigoso ou que, enfim, que você vai perder o controle.
ele é bem ajustado assim. E ao mesmo tempo vocês veem que aqui eu tô numa estrada de chão, né? A suspensão não dá fim de curso, assim, mesmo com 7 passageiros. É muito bem ajustado. Aí isso é bem tradicional nos Fiat, né? A Fiat tem muita experiência aqui nos terrenos do Brasil, estradas, enfim, buracos. E aí o carro se saiu muito bem nisso, né? Eu fico até curioso para testar a versão Adventure para ver se ela é assim tão boa também. E de resto é isso. Eu acho que em termos de freio, direção, etc., apesar de ser um projeto antigo, como eu disse, né, os freios são discos ventilados na frente, tambor atrás, a direção hidráulica, você não nota assim nenhuma sensação de insegurança ou algo assim muito grave do carro, né? Então isso eu achei um ponto bacana assim da Doblô. Mas ao mesmo tempo, quando você volta para pensar no preço, que são 92 mil, né? Apesar do que eu disse, todos os carros do Brasil são caros, acaba sendo muito difícil justificar esse valor. Eu acredito que ele realmente só sirva para alguém que está precisando da garantia de um carro novo, né? Então precisa dessa confiança, ou enfim, precisa de da garantia em si. Senão, eu sinceramente eu recomendaria olhar no mercado de usados, assim, outros tipos de modelo que oferecem assim mais conforto e principalmente funcionalidade também, né? Mas enfim, esse é o review aí do Doblô. Se vocês têm alguma dúvida aí, coloca nos comentários. Uma coisa que eu esqueci de mencionar foi o consumo. Eu só usei ele com etanol. Na estrada, andando bem tranquilo assim, você consegue ficar uns 10, digamos assim. Se passar 10 no etanol, assim, bem de leve, tipo 80, 90. Você andando mais normal, ou seja, sem ligar muito para consumo, você vai fazer aí por volta de 8, 8,5, tá? Então, assim, também não é muito bem berrão considerando que é etanol, né? Mas enfim, pessoal, esse é o carro. Eu acho que eu mostrei todos os detalhes para vocês. Se vocês têm alguma dúvida, alguma questão aí, coloque aí nos comentários que eu respondo para vocês, tá? Um abraço, até logo.